Queridos irmãos, mais uma vez estamos reunidos para estudarmos o nosso tema sobre o fruto do Espírito, na sequência do nosso tema do ano, Andando no Espírito. E hoje nós vamos estudar as últimas 3 características ou frutos do Espírito, como queiram, e elas são, portanto, a fidelidade, que em algumas Bíblias vem traduzido por fé, mas no sentido original da palavra realmente é mais fidelidade, mansidão e temperança ou autodomínio, ou domínio próprio. E hoje vamos então estabelecer o nosso estudo mais centrado nessas 3 palavras, mas nós queremos recordar todo o fruto, ou os 9 frutos, se assim podemos dizer, os 9 frutos do Espírito que aqui vêm. Portanto, nós vamos ler de novo o texto, a passagem de Gálatas 5, 16 até 26. Diz assim a palavra de Deus: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Portanto, diante de nós temos a palavra de Deus. Nós entregamos ao Senhor neste momento a direção da sua palavra. Pedimos que o seu Espírito venha ensinar-nos nesta hora. E, Pai, que Tu possas edificar cada um de nós à luz e à semelhança de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Portanto, nós vimos os 3 primeiros, vimos o amor, e lembremos que o amor é a essência da própria natureza de Deus. Este amor não é um amor tal como o mundo entende, mas é a essência da própria natureza divina, e ao ponto de o apóstolo João dizer, numa das suas cartas, que aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Portanto, o sentido de amor na Bíblia é um sentido que pode ser, digamos, subdividido em 4 áreas diferentes, 4 tipos de amores diferentes, se é que nós podemos expressar-nos dessa maneira. Mas o amor que aqui vem no texto é o amor agape. E este amor é o amor divino, é o amor
que se entrega e se dá incondicionalmente, sem pedir nada em troca. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, amou cada um de nós de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E, portanto, esse é o tipo de amor. Depois tem alegria. E esta alegria também não é a alegria que o ser humano alcança através de uns momentos de paródia, de uns momentos de festa. Não é a alegria produzida por circunstâncias exteriores. Pelo contrário, é o tipo de alegria e de gozo que podemos sentir interiormente, independentemente das circunstâncias, independentemente dos acontecimentos. E entender o tipo de alegria, de gozo, que é viver esta alegria e este gozo no Espírito. No Espírito faz toda a diferença, porque só um Filho de Deus nascido de novo, ou nascida de novo, pode realmente sentir e experimentar essa alegria. Assim como também a paz que realmente, como disse Jesus, que o mundo não pode dar. Eu dou-vos a minha paz, disse Jesus, mas não a dou como o mundo a dá. O tipo de paz do mundo é essencialmente uma ausência de guerra, mais nesse sentido. No entanto, a paz que Jesus dá é uma paz de satisfação plena do nosso ser, é uma paz de confiança e de descanso absoluto do nosso ser. E nesse sentido, nós podemos dizer que é o tipo de paz que só se pode sentir também através do Espírito, por ação do Espírito de Deus em nós. Não há outra forma de sentirmos essa paz. Não há outra forma de nós gozarmos o fruto do Espírito, a não ser por ação do Espírito de Deus em nós. Então, amor, alegria, ou gozo pleno e plena paz, paz essa que também não está dependente das circunstâncias, não está condicionada aos acontecimentos. É uma paz que vem de Deus, é uma segurança que vem de Deus, é uma ausência de ansiedade, é uma ausência de ansiedade perante as circunstâncias, perante os acontecimentos. Então essas três características pertencem ao primeiro grupo do fruto do Espírito. E tal como nós tínhamos recordado, esse primeiro grupo tem a ver com um conjunto de coisas que nos é dada pelo Espírito para renovação do nosso ser, ou para empregar a palavra como ela é emprega biblicamente, para a renovação do nosso homem interior. Nós, a partir do momento em que nascemos de novo, pois o velho homem foi condenado em Cristo, foi crucificado com Cristo e, portanto, foi destruído pelo sacrifício de Jesus. O que fica é a nossa natureza, é aquilo que a Bíblia chama a carne. E a carne é algo um pouco distinto do velho homem, porque o velho homem é sujeito à lei do pecado e da morte. O novo homem em Cristo é aquilo que vivemos e aquilo que somos depois do nosso novo nascimento, operado pelo Espírito de Deus em nós. E a nossa posição agora já não é uma posição sob o pecado e a morte, já não somos escravos do pecado e da morte.
que nós somos é servos de Cristo e é filhos de Deus por adoção em Cristo e, portanto, o nosso novo homem é a nossa nova posição perante Deus em Cristo. Portanto, estamos a falar de estatuto. O estatuto do velho homem foi destruído por Cristo na cruz. O estatuto do novo homem, da nossa nova posição, do nosso novo estatuto perante Deus, em Cristo, é o novo homem. Logicamente, nós ainda vivemos, portanto, com o nosso ego. E é o nosso ego que a Bíblia chama de carne. E é o nosso ego que procura muitas vezes, pois, satisfazer-se. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo, nesta carta aos Gálatas, nos diz para não andarmos na carne, isto é, para não nos sujeitarmos aos desejos do nosso ego, para não nos submetermos, nós que já fomos libertos em Cristo e já somos livres para viver a nova vida em Cristo, nós não devemos sujeitar-nos novamente debaixo do jugo da escravidão, escravizando-nos, submetendo-nos à nossa carne, ao nosso ego, àquilo que a nossa natureza, ainda afetada pelo pecado, nos submete, nos exige, vamos dizer assim. Portanto, como ele diz, a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles procuram, pois, ter uma soberania, uma submissão. Há áreas do nosso ser, provavelmente, e essa é a experiência de cada um de nós, ainda haverá uma outra área do nosso ser que carece da transformação, da renovação, da restauração através da ação do Espírito Santo em nós. E essas áreas são muito importantes porque é através dessas áreas do nosso ser que o inimigo, que é Satanás, procura enfraquecer-nos, procura retirar-nos a autoridade espiritual, procura submeter-nos, levar-nos a cair na tentação da nossa natureza pecaminosa, do nosso ego que ainda reside em nós. A nossa opção é que ou nós andamos segundo o nosso ego e segundo a nossa própria cabeça e segundo os nossos desejos, ou nós andamos segundo o Espírito de Deus, que nos pode controlar, que nos pode dar vitória sobre a tentação, sobre a carne, sobre o pecado. Nós temos, então, estes três primeiros elementos que nos são dados para renovar o nosso ser. E eles vêm, então, da parte de Deus, pelo Espírito Santo, operando no nosso ser. São as primeiras três coisas que nós podemos sentir em nós no momento em que nascemos de novo. Pelo menos essa é a minha experiência pessoal. Quando nasci de novo, foram as três primeiras coisas que eu pude sentir. Amor, um gozo infindável pelo resgate da minha alma e uma alegria imensa e também uma profunda paz. Uma profunda paz que não era e não é e continua a não ser humanamente explicável, porque é uma paz que não está sujeita às circunstâncias nem aos acontecimentos. Depois nós temos o segundo grupo, e nós já vimos na passada mensagem, na última vez que estivemos aqui juntos, falando sobre o fruto do Espírito, nós já vimos que nós temos a longanimidade, a benignidade e a bondade.
Eu não vou deter-me muito, porque só relembrar apenas que a longanimidade é uma capacidade de endurance, uma capacidade de resistência relativamente à paciência, uma paciência a longo prazo, é uma capacidade de resistência ao sofrimento e à infelicidade. Jesus, pois, disse-nos, no mundo tereis aflições, mas alegrem-se, porque eu venci o mundo. E, logicamente, que em Cristo nós somos mais do que vencedores, independentemente daquilo a que estejamos ainda sujeitos a passar como igreja. Nós temos também estado a fazer estudos no Apocalipse e sabemos que uma das visões que o apóstolo João teve do Apocalipse foi que, portanto, aqueles que vieram de grande tribulação perguntaram a Deus até quanto tempo mais teremos que esperar até sermos vingados, digamos assim, até vir o juízo final sobre aqueles que nos torturaram, sobre aqueles que nos mataram, em nome de Cristo. E Deus responde que importa ficar à espera dos vossos irmãos, que ainda hão de chegar, que ainda se irão juntar a vós e que completarão o número daqueles que estão de vestes brancas, que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Portanto, nós pertencemos a esse número e eventualmente nós teremos um preço também a pagar. Pode ser um preço muito mais suave do que os nossos irmãos, esperemos que sim, mas não sabemos qual é o preço que ainda teremos que pagar pela nossa fé. Todos os dias devíamos pagar um preço no processo de fazer discípulos, de nos expormos, e muitas vezes nem sempre nos expomos na realidade, mas isto é apenas uma parte. Mas a longanimidade, isto é a capacidade de resistência ao sofrimento e à dor, seja qual for o tipo de dor, seja qual for o tipo de sofrimento, é-nos dada uma capacidade de encaixe, de paciência a longo prazo. E isso é algo que só o Senhor nos pode dar. A Bíblia fala-nos de andar a segunda milha. Disse Jesus, se alguém vos pedir para andar com ele ou com ela 1 milha, então vocês devem andar 2. Isto na sequência do Sermão do Monte, quando ele diz, se alguém vos pedir a vossa capa, deem-lhe também o resto. Vamos dizer assim que há sempre portanto, uma forma de ver do ponto de vista humano o que é fazer o bem, mas depois existe o ponto de vista divino que vai além do ponto de vista humano. Portanto, nós precisamos de realmente encarar as coisas do ponto de vista divino e não do nosso ponto de vista humano. Hoje nós estamos a falar acerca das 3 últimas características, dos 3 últimos frutos do Espírito. E diz assim então o texto, mas o fruto do Espírito é também fidelidade, mansidão e temperança ou autodomínio, ou domínio próprio. Pois a fidelidade é a característica de ser fiel e de ser fidedigno, isto é, de conquistar a confiança dos outros. Isto não é muito fácil.
Então é muito fácil porque, à partida, eu não tenho o direito de exigir de alguém que essa pessoa confie em mim em absoluto. Em primeiro lugar, porque eu sou um ser humano. Em segundo lugar, porque é humanamente impossível nunca errar. Portanto, eu não posso esperar nem exigir de alguém, não posso esperar ter o direito de exigir de alguém que essa pessoa não ponha reservas na minha pessoa e sobre aquilo sobre o qual eu tenho responsabilidade, sobre aquilo que eu sou responsável. Eu não tenho esse direito. Todas as pessoas têm o direito de ter uma reserva, de ter uma dúvida em relação a outra pessoa. No entanto, ao longo da nossa vida e também por causa dos valores, do caráter que nós demonstramos, dos valores que nós demonstramos viver, não apenas defender, mas viver, nós muitas vezes conseguimos realmente mostrar-nos fiéis e dignos de sermos considerados fidedignos por algumas pessoas. Então essas pessoas vão olhar para nós como sendo pessoas fiéis. Mas também esta fidelidade é a nossa fidelidade, para com os outros, é a nossa fidelidade para com Deus. Isto é, alguém que tem a característica da fidelidade é alguém que demonstra uma fé bíblica, uma confiança bíblica em Deus, é alguém que é fidedigno também, mas é alguém que assume um compromisso, alguém comprometido com aquilo que diz crer. Alguém uma vez escreveu, não sei quem foi, mas alguém uma vez disse e escreveu que nós não somos aquilo em que acreditamos, nós somos aquilo que vivemos. Nós somos aquilo que demonstramos através da nossa vivência, da nossa postura e do nosso comportamento. Nós não somos aquilo em que dizemos crer. Eu conheço pessoas que dizem crer numa filosofia ou numa ideologia, seja ela política, seja ela uma filosofia religiosa, oriental ou ocidental, não importa. E, no entanto, depois, na prática, essas pessoas, quando chega a hora de pôr em prática as convicções nas quais dizem crer, essas pessoas funcionam exatamente na lição com aquilo que dizem crer. Portanto, nós não somos aquilo que dizemos crer, nós somos aquilo que vivemos, aquilo que demonstramos ser na prática. Portanto, fidelidade é alguém em quem se pode confiar, fidelidade é confiança de alguém em Deus, fidelidade é compromisso a qualquer preço, Aquele que é fiel é aquele que provavelmente está disposto a pagar o preço das suas convicções. E esse preço pode ser maior, pode ser menor, mas seja qual for o preço, ele está disposto a pagar. Um exemplo disso, por exemplo, é Jó, não é? Jó. E todos os outros homens que, independentemente das circunstâncias e apesar das circunstâncias, demonstraram a sua fidelidade para com Deus, pagando o preço, não vacilando, não cedendo ao inimigo nem 1 milímetro, e eles pagaram esse preço. Fidelidade. Depois temos mansidão, aquele que é manso, aquele que é humilde. Humildade. Mansidão é humildade no sentido de aceitar aquilo que dizem de si, mesmo quando é injusto. A humildade de não se revoltar, nem reagir violentamente. E o mansidão tem a ver com essa questão de
de não usar a violência, seja ela uma violência verbal, seja ela uma violência física, seja ela uma reação instantânea de irritação, de irritabilidade ou de revolta pelo facto de sentir que os outros não confiam em si, ou pelo facto de constatar que os outros não subscrevem a sua opinião, pois nós, como crentes, não apenas os pastores, mas o crente individualmente, tem que pensar se realmente é manso, se é humilde nesse sentido. Eu não posso exigir aos outros terem a mesma opinião que eu. Não posso exigir isso. Eu posso tentar compreender o outro na sua opinião e naquilo que o levou a essa opinião, a construir essa opinião. Posso tentar compreendê-lo no seu contexto, mas não sou obrigado a concordar com essa pessoa, assim como essa pessoa não é obrigada a concordar comigo. E essa é a realidade. E, portanto, eu demonstro mansidão quando eu aceito o direito que o outro tem de não se enquadrar dentro da mesma onda em que eu me enquadro. Depois temos a mansidão, e Jesus foi manso e humilde de coração. Jesus demonstrou a sua mansidão, e a única ocasião em que ele não foi manso, em que ele demonstrou a sua ira divina, teve a ver com o zelo pela casa do Pai, pelo templo, pela forma como o espaço que devia de ser dedicado à adoração, à oração, enfim, ao culto, foi invadido ou era invadido por homens que procuravam usar a religião como fonte de rendimentos, fonte de lucro, e em nome de Deus procuravam lucrar com aquele espaço, e lucravam bastante. Portanto, ele aí revoltou-se pela hipocrisia dos homens, pela falta de generosidade, mas também pela falta de fidelidade para com Deus, por causa do espírito de cobiça e de ambição daqueles vendedores, daqueles cambistas que estavam no grande espaço do templo dedicado aos gentios, portanto, o espaço onde as pessoas compravam e trocavam os elementos para os sacrifícios. Ora, mansidão, mas de um modo geral, Jesus sempre foi manso, e ele mostrou em mansidão. E o apóstolo Paulo haveria de dizer mais tarde: se alguém julga ser religioso, mostre em atitudes de mansidão e humildade a sua religiosidade, a sua espiritualidade. E por fim nós temos temperança. Temperança é provavelmente por causa do nosso ego, por causa da natureza da nossa carne, que ainda, essa sim, está sujeita ao pecado, o nosso ego. Nosso ego, no fundo, é a tentação de satisfazermos os nossos desejos pessoais, satisfazermos as nossas necessidades primárias, e esta palavra temperança tem a ver com autocontrole, domínio próprio, domínio do nosso próprio ser, domínio das nossas emoções, dos nossos sentimentos, mas também, acima de tudo, o domínio do nosso corpo. A Bíblia diz que aquele que sabe controlar a língua também tem capacidade de controlar todo o corpo. Porque realmente esta palavra, temperança, tem muito mais conotação, está muito mais relacionada com o controle dos hábitos sexuais.
Ela pode ser interpretada como, de um modo geral, temperança, autocontrole em todos os sentidos, também no sentido da gula, de outros pecados relacionados com o corpo, mas a sua predominância, a predominância do seu sentido, o sentido que predomina aqui é o comportamento sexual. E, logicamente, que a temperança está ligada às questões que foram atrás mencionadas como as obras da carne, de uma forma particular, a prostituição, a impureza e a lascívia. E estas três, muito mais do que quaisquer outras, estão relacionadas com a ideia de temperança, ou de autocontrole, ou de domínio próprio. E depois, Paulo termina dizendo: contra estas coisas não há lei, ou, como a palavra no original mais indica, não há código de leis, não há legislação, não há conjunto de normas que seja superior ao fruto do Espírito. Porquê? Bem, porque a lei cinge-se ou limita-se ao cumprimento de certos princípios, mas, para além da lei, há uma lei do coração, uma lei do Espírito, a lei do Espírito de vida que reina no crente nascido de novo e que produz este fruto, produz o amor, produz a alegria, produz a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão ou a humildade e o autocontrole. E realmente o fruto do Espírito é superior e ultrapassa no seu efeito toda a lei, a lei de Moisés ou qualquer legislação humana. E ele diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E nós então aqui temos a ideia de crucificar a carne, crucificar o ego. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E este é o princípio da crucificação do nosso ego, crucificação da carne, a negação de nós próprios para seguirmos e nos sujeitarmos e sermos guiados pelo Espírito de vida. Se vivemos no Espírito, isto é, se nós nascemos de novo por ação do Espírito, diz Paulo, andemos também no Espírito, isto é, caminhemos a nossa caminhada de vida, a nossa vida seja vivida. Se nascemos no Espírito, então a nossa vida seja também vivida sob o controle do Espírito Santo sobre nós. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, e aqui as vanglórias novamente remetem para o nosso ego. Portanto, a necessidade que temos de sermos nós a controlar, de sermos nós a impor a nossa vontade, de sermos nós a impor a nossa opinião, de sermos nós a conquistar o estatuto, muitas vezes até na igreja local, estatuto muitas vezes de liderança ou de posição ou de ministério, que muitas vezes revolta outras pessoas, porque poderemos ser reconhecidos, e aqueles que são reconhecidos como líderes espirituais então devem servir, mas muitas vezes pessoas a quem a autoridade espiritual não é reconhecida, mas são pessoas que ambicionam uma posição de liderança, e é evidente que a Igreja não deve dar a essas pessoas essa posição de liderança. Como dizia Oswald Sanders, o homem que mais deseja ser líder é aquele que não está capaz de o ser. Portanto, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros.
Que o Senhor nos dirija, que o seu Espírito nos edifique e nos capacite e que nós possamos aprender sob a liderança do Espírito Santo. Líderes espirituais, e todos somos chamados a sermos líderes no sentido em que todos somos chamados a fazermos discípulos. Se somos líderes espirituais, então deixemos liderar pelo Espírito de Deus e que o Senhor nos abençoe e que o fruto do Espírito possa realmente ser produzido pelo Espírito de Deus nas nossas vidas e assim a Igreja do Senhor será edificada corretamente. Que o Senhor abençoe.